Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e hoje dando continuidade ao valor das emoções, ao grupo de áudios, a série de áudios do valor das emoções. Quem não ouviu as anteriores e não tiver, por favor, me manda uma mensagem privada que eu envio para vocês, ok? Ela tá no YouTube também disponível, mas essa série ela tá fazendo uma introdução, inclusive, para o que a gente vai abordar no curso de autoconhecimento que deve começar a semana que vem. Essa semana nós teremos um encontro provavelmente pelo Zoom, ao vivo, para que eu possa explicar melhor o que vai ser tratado nesse curso também para quem tiver interesse, ok? E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre as 14 dimensões que cientificamente são comprovadas a respeito da emoção. E essas 14 dimensões, elas vão dizer a você como é que você vai encarar o que você está sentindo, né? Então, quando surge uma emoção, o que você pensa ou faz a seguir do que acontece? E hoje mesmo eu publiquei no Instagram um postzinho que diz que todos nós temos o remédio para curar as nossas próprias feridas. A gente só precisa encontrar. Porque muitas vezes a gente fica tão desesperado em encontrar o remédio para as feridas nas questões individuais do outro, né? A gente vai conversar com um amigo ou alguém próximo que às vezes não confere ou realmente não entende o que a gente está sentindo e a gente acaba se sentindo mal porque o outro não nos compreende. Quando, na verdade, muitas das vezes a resposta está dentro de você, você sabe, né? E se você não sabe, você pode encontrar isso facilmente nas teorias. Hoje a neurociência, a psicologia, ela tem muita teoria bacana que vale muito para somar. Essas que eu estou passando agora são da teoria dos esquemas mentais de Jeffrey Young, que eu acho maravilhoso. Tenho aproveitado muito delas nas consultas, na psicoeducação, eu acho que vale muito a pena passar para vocês. Então, passando um pouquinho sobre as 14 dimensões, uma delas seria a duração, quanto tempo as emoções duram, né? Tem gente que entra naquela emoção e ela acha que vai durar eternamente. Eu tenho muitos pacientes que tentaram suicídio por acreditar que a dor deles não ia acabar, tá? Então, isso acontece muito comumente por uma desregulagem emocional, por uma dificuldade de lidar com o perfil emocional, o que a gente fala, uma desadaptação nas emoções, né? Então, em vez de encarar a experiência emocional como um fenômeno passageiro, o paciente acaba determinando aquilo como sendo uma emoção penosa que vai durar para sempre e vai levar a um sofrimento continuado, entendeu? A segunda seria o controle. Alguns pacientes acham que as emoções elas estão fora de controle, que eles precisam controlar as emoções. Isso é um equívoco imenso, né? A gente não precisa controlar as emoções. Crenças de perda de controle do tipo: eu vou ficar louco se eu não conseguir controlar esse sentimento, se eu me permitir ter esse sentimento, eu vou perder o controle, coisas assim, é muito comum também. Compreensibilidade sobre as emoções, essa é a terceira. O indivíduo às vezes acha, né, os pacientes acham que a emoção não faz sentido e que tem que fazer sentido, né? Elas ficam confusas quanto ao sentimento. Por exemplo, existem coisas ao meu respeito que eu simplesmente não entendo, meus sentimentos não fazem sentido para mim, isso são sentimentos muito estranhos, esquisitos, isso é muito comum da gente ouvir, tá? Então, não é verdade, não precisa que você tenha sentimentos iguais sempre, mas a compreensibilidade ajuda muito em você saber lidar e compreender as emoções. Consenso, algumas pessoas acreditam que as emoções, elas são específicas dela, então tipo, nossa, eu sofro mais que todo mundo, não é possível, as pessoas não têm o sentimento que eu tenho, só eu que tenho esse sentimento, né? Ou perguntar, será que as pessoas passam pelas experiências que eu passo? Nossa, mas parece que só acontece comigo, só eu que sinto isso. Então, o consenso também é uma das a quarta gestão das emoções, e ele também é uma coisa que ajuda bastante. A quinta é a culpa e a vergonha. Até que ponto a pessoa sentir culpa e vergonha, o constrangimento por causa daquela emoção? O quanto ela se sente machucada por sentir o que sente. Isso também tem que ser muito trabalhado, porque é uma das dimensões emocionais que desregula, desequilibra o estado emocional do indivíduo. Racionalidade, as pessoas elas, às vezes querem racionalizar, nossa, mas não faz sentido, ou não tem razão para estar assim, eu sou muito feliz, eu tenho tudo na minha vida, como eu posso estar sentindo isso? E isso também pode atrapalhar bastante. A visão simplista das emoções.
do tipo achar que aquilo ali, não é possível, isso aqui é uma bobagem, como que eu sou uma pessoa muito mal, como eu estou fazendo isso? Ou eu sou muito desgovernado, eu sou muito descontrolado. Então, uma visão simplista da emoção, colocando tudo no mesmo balaio e acreditando que ali seria a fonte do resultado, né? Esse seria o sétimo aspecto. O oitavo seriam os valores. Tem muita gente que enfatiza o valor que as emoções são, dando um direcionamento na vida a partir daquelas emoções, quando muitas vezes isso não é a forma mais correta de lidar, né? E as pessoas às vezes acreditam que ansiedade, depressão, raiva pode inclusive ajudar elas a clarificar o que ela realmente sente ou o que verdadeiramente importa, qual é o valor da coisa para ela, né? E não é assim que funciona, né? A outra seria a expressão. Então, tem a expressão também, que eu acho que é bacana falar. Tem pessoas que acreditam que pode expressar suas emoções e elas estão dispostas a expressar as emoções, a comunicar. Só que, às vezes, elas expressam de uma forma ruim e elas acabam deixando as pessoas sem entendimento ou compreensão, né? Então, elas acham que expressar as emoções vão fazer com que elas se sintam compreendidas. E, às vezes, as emoções saem de uma forma muito desorganizada, as pessoas não entendem, né? Também isso acontece muito claramente. Validação. Tem pessoas que acreditam que precisam ser validadas no que sentem. Ou seja, eu tô sentindo isso. Aí ela pergunta, você acha que eu tô certa de estar sentindo isso? Você acha que eu tô errada de estar sentindo isso? Será que você é no seu lugar? Então, a necessidade de validação. Isso vem dos aspectos de privação emocional da infância. Às vezes o pai e a mãe não validavam, né? Deixavam a criança chorando, não cuidavam da criança, fingiam que a criança não estava nem ali, enfim. E aí acontece de precisar da validação da emoção, de alguém que diga para ela, tá tudo bem você sentir o que você está sentindo, não tem problema. Então, a validação. A aceitação. Tem algumas pessoas que se permitem ter os sentimentos e elas gastam pouca energia tentando inibir esses sentimentos. A aceitação é simplesmente compreender o que a emoção é. Permitir que você experimente o mundo, incluindo as emoções, como um papel, determinada parte da realidade, né? As emoções fazem parte do dia a dia, né? Então, a aceitação ideal é aquela sem julgamento, controle, medo, né? E marca um ponto inicial a partir do qual a pessoa pode ou não tomar uma atitude, né? Ela, a partir dali, vai entender se ela precisa ou não tomar uma atitude com relação às coisas. Então, culpa também é culpa. A culpa é uma resposta muito comum. As pessoas, elas sentem que elas ou culpam as pessoas ou se sentem muito culpadas. Entorpecimento é como uma sequência de esquiva emocional, porque ela inibe o processo emocional da experiência, ou seja, ela finge que não está acontecendo nada com ela e fica numa zona fria. Ruminação, aquela pessoa que fica mal com uma situação 1 semana, 2 semanas, aquilo não elimina. Então, a ruminação seria a última das dimensões. Vou deixar uma frasezinha, porque a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas. Você tem paciência para esperar até que a sua lama assente? Que a água esteja clara? Você pode ficar imóvel até que a ação correta surja por si mesma? Eu tenho apenas 3 coisas a ensinar: simplicidade, paciência e compaixão. Esses 3 são os meus maiores tesouros. Simples em ações e pensamentos, você retorna para a fonte da existência. Paciente com os amigos e com os inimigos, você está de acordo com o modo como as coisas são. Tendo compaixão por si mesmo, você reconcilia todos os seres do mundo. Lao Tzu. Esse é um filósofo que eu gosto bastante. Eu vou deixar essa frasezinha de reflexão para você. E amanhã eu vou falar dos aspectos de relacionamento na parte emocional. Como é que as crenças podem fazer você interagir nas relações amorosas, e inclusive de marido e mulher, e filhos, inclusive. Como é que você pode enxergar isso a partir das crenças emocionais? Depois a gente vai ensinar como é que regula isso, tá bom? Essa regulagem emocional eu vou fazer na aula ao vivo. Então você vai ter o prazer de participar, caso você tenha interesse, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus, até mais.